Bom estarmos juntos nessa noite de domingo para louvarmos o Senhor. Sejam bem-vindos na casa de Deus. Nós vamos continuar estudando a nossa série com o segundo tema. Na verdade, o primeiro tema dos temas de fato que nós vamos estudar durante essa série aí, que são 6 sermões. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossa época, sobre a ética da atualidade. Mas antes de lermos a Bíblia, eu quero dizer para os irmãos e amigos que nos veem pelo canal Adventista Central Aracaju, que vocês são muito bem-vindos na nossa companhia e é uma alegria poder chegar na sua casa aí através do canal, através desse meio que Deus nos concede para nós podermos comungar juntos da palavra de Deus. E a vocês que vieram, sejam muito bem-vindos aqui na casa de Deus para louvarmos o nome do Senhor, tá bom? Cada um de vocês faz diferença aqui na casa de Deus e a gente fica feliz e contente com a presença de todos vocês, tá bom? Vamos orar mais uma vez para que Deus nos conduza no estudo da sua palavra nessa noite. Então feche seus olhos do jeito que você está e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, rogamos ao Senhor que nos abençoe, nos ilumine e que Tua vontade se faça no nosso viver. Que Teu nome possa ser glorificado na nossa vida. Sustenta-nos para fazer a Tua vontade. Rogamos ao Senhor que o Seu Espírito esteja em nosso coração, nos habilitando, nos abençoando, nos fortalecendo, para que nós possamos compreender a Tua palavra, mas acima de tudo, para que possamos vivê-la. Abençoe todos que nos ouvem, tanto aqui na igreja, quanto também pelo YouTube, que a Tua palavra possa ser confortadora e orientadora para cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia aí no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, nós vamos repetir o mesmo verso que nós estudamos na semana passada, que vai ser o nosso texto básico para o estudo dessa série. 1 Crônicas 12, verso 32. Diz a palavra de Deus, capítulo 12, verso 32. Diz assim, verso 22 primeiro e depois do 32. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos compreender, como eu expliquei na semana passada, que o Antigo Testamento, na maioria das vezes, ele está tratando de temas tipológicos. Então, do lado de cá é como se nós estivéssemos vendo uma miniatura de algo maior para o qual aquela mensagem está apontando. É uma das maneiras da gente compreender o Velho Testamento, é lendo o Novo Testamento com essa visão da tipologia. E tipologia está relacionada com pessoas, eventos e instituições. Davi é um tipo de Jesus, como Moisés também era, como Josué também era, como Elias era um tipo de João Batista, como Eliseu aponta para Jesus, prefigura Jesus como o maior de todos os profetas. Agora, quando nós lemos esse relato, nós estamos estudando sobre o estabelecimento do reino davídico. A promessa de Deus está se cumprindo, e a palavra de Deus olha para Davi e mostra Davi como sendo um rei modelo, um rei protótipo, e esse rei, ele vai ter o seu cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo. Então é interessante quando nós olhamos para o reinado de Davi, nós compreendermos esse primeiro verso, que diz que vinham pessoas de todos os lugares para auxiliar Davi no estabelecimento do seu reino, até que o seu exército se transformou no exército grande, como se fosse exército de Deus. Agora, queridos, é muito interessante nós percebermos o perfil das pessoas que vieram para ajudar Davi, os seus valentes, os seus guerreiros, os seus soldados.
E esse grupo da tribo de Issacar, ele tem um destaque muito especial. Aparentemente são palavras assim, meio que sem nexo, como eu falei no domingo passado, mas esse verso é tão significativo porque diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, ou conhecedores do tempo. E esse conhecimento que eles tinham do tempo, essa leitura que eles conseguiam fazer, permitia com que eles orientassem Israel, que eles aconselhassem Israel, para que Israel soubesse o que devia fazer. São conselheiros, conhecedores da época, eles fazem a leitura correta da situação. Agora, queridos, quando nós pensamos nesse verso pela ótica de hoje, nós precisamos prestar atenção no verso. Conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. O fazer tem a ver com ações, e nossas ações têm que ver com a cosmovisão que nos motiva. Nós não podemos imaginar assim: tudo que eu faço é apenas uma sucessão de fatos aleatórios. Não, irmãos. Tudo que nós fazemos precisa ser intencional. Só que a nossa intencionalidade, ela é movida por aquilo que de fato é o substrato da nossa mente, o substrato da nossa vida, aquilo que de fato nos impulsiona. E eu diria que isso se chama de cosmovisão. Por quê? Porque, como disse Paul Hilbert nesse livro aí, Transformando Cosmovisões, e esse é um antropólogo cristão, e ele sugere que a visão de mundo são as pressuposições cognitivas, afetivas e valorativas fundamentais que um grupo de pessoas faz sobre as coisas da natureza e que elas usam para organizar as suas vidas. A nossa cosmovisão inclui o que nós sentimos, inclui o que nós fazemos e inclui, irmãos, o que nós pensamos também. Então, pensamentos, ações são apenas o resultado daquilo que de fato é o background, ou a cosmovisão, a fundamentação, aquilo que de fato subjaz a todo o nosso estilo de vida. Isso é cosmovisão. Cosmovisão é o modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade. Vem da palavra alemã Weltanschauung, que significa um mundo e uma estrutura de vida, ou um paradigma. É a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão influencia muito a maneira como a pessoa vê Deus. A cosmovisão influencia como nós olhamos as origens, como nós entendemos o mal, como nós olhamos o outro, a natureza humana, como nós encaramos os valores, como nós encaramos destino. A cosmovisão é a lente, ou são os óculos pelos quais nós fazemos a leitura de toda a realidade. E na medida que nos aprofundamos neste tema, nós vamos compreender duas coisas básicas. Existem várias cosmovisões distintas. E a cosmovisão, como eu disse, é como os óculos. Para que a realidade faça sentido, é preciso vê-la de acordo com uma cosmovisão coerente e verdadeira, ou seja, com as lentes corretas. Eu tenho insistido com a minha igreja para que nós entendamos, irmãos, que a Bíblia, ela não faz parte de um quebra-cabeça da nossa vida. Não é um pedaço, uma peça que nós estamos montando e a Bíblia é um pedacinho daquilo ali. Não. A Bíblia precisa ser todo o tabuleiro. E nós precisamos enxergar tudo o que acontece ao nosso redor pela ótica da palavra de Deus. Do contrário, as coisas não farão sentido. Do contrário, nós estaremos interpretando a Bíblia por alguma outra lente, e a Bíblia deixa de ser a lente. Em outras palavras, a Bíblia vai sofrer os efeitos da forma como nós temos enxergado o mundo. E é isso que tem acontecido na maioria das cosmovisões que não são bíblicas por aí. Então, irmãos, existe uma cosmovisão da Bíblia. Todas as outras, em maior ou menor escala, são uma distorção da realidade que Deus fez. E agora eu quero tentar fazer uma junção sobre cosmovisão e ética e dizer para vocês que, quando nós estudamos sobre cosmovisões, existe um livro muitíssimo interessante de James Sire, chamado de O Universo ao Lado.
E esse livro ele vai tratar sobre diversas cosmovisões ao longo da história até nossos dias. Mas quando estudamos esse tema, qualquer autor ele vai dizer de forma indiscutível que lá do início, desde que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, desde aquele momento, entre o ano 313 e o ano 380, até o ano 1400 aproximadamente, ou 1500, o cristianismo se tornou a cosmovisão central pela qual tudo no mundo ocidental era interpretado. Essa cosmovisão não foi desafiada. Mas aí, na Idade Média, começa o que nós conhecemos como Renascença, onde há um renascimento, onde a idade das trevas é deixada, e houve então um voltar da humanidade para os clássicos, e começaram a estudar os grandes filósofos gregos, e também as artes, e isso começou a criar um movimento de ebulição na Europa, de intelectualidade, e aí começa-se então a racionalizar, e algumas pessoas dizem que quando René Descartes entrou na estufa dele, e falou aquela frase que ele tomou emprestada de Santo Agostinho: cogito ergo sum, penso, logo existo. Ali estavam lançados os fundamentos do que ficou conhecido como a Renascença, ou a modernidade. E esse movimento ele vai caminhando, ele vai crescendo, é como se a humanidade estivesse engravidando em termos de movimentos filosóficos, e começa então a haver uma rivalização entre razão e revelação. E quando nós falamos do ponto de vista de razão e revelação, eu quero dizer para vocês que até então a única igreja que havia era a Igreja Católica, com sua forma de pensar, com sua forma de apresentar a Deus. Não havia dissidência praticamente, as dissidências que havia eram sufocadas pela Inquisição. É somente no século XVI, quando surge a reforma protestante, que pode-se dizer de fato, então surgiu uma dissidência dentro dessa forma unificada de pensar. Mas independente dessa ramificação protestante que surge pela revolução, melhor, pela reforma, o pensamento teológico dominava praticamente tudo, da ciência, à filosofia, às artes, à matemática. Todos os grandes clássicos escritos e produzidos naquela época, eles eram dedicados a Deus. Mas, queridos, os tempos foram mudando, e quando nós chegamos aí no século XVIII, quando o iluminismo praticamente está a todo vapor, as coisas começam a mudar. E uma das figuras centrais do iluminismo foi Immanuel Kant. Immanuel Kant é o homem conhecido como alguém que guilhotinou Deus, porque quando ele escreve um dos livros mais complexos da filosofia, que é a Crítica da Razão Pura, eu gosto de ilustrar o pensamento de Kant, apesar de eu não entendê-lo plenamente, porque Kant é um dos filósofos mais difíceis que tem de se entender, mas Kant, ele traça a sua filosofia da seguinte forma: é como se o nosso planeta fosse aqui esse domo da igreja, esta estrutura, e aqui em cima tem esse negócio aí, esse forro, né? Esse forro. Então Kant diz assim, ele critica a razão, porque até aquele momento a razão foi colocada, de certo modo, como o poder capaz de levar o homem ao encontro de todas as respostas, e como praticamente a chave para toda a felicidade, a fundamentação de toda a ética. E Kant, ele teve uma sacada muito interessante, porém extremamente perigosa e desastrosa para a teologia, porque Kant falou assim: aquilo que é metafísico não está no reino da razão. Em outras palavras, ele estava dizendo, aquilo que existe de sobrenatural está desse telhado para lá, se é que existe. Aqui no reino dos homens, aqui é o único espaço onde de fato nós podemos reinar, no reino da razão, daí para baixo. Em outras palavras, ele praticamente reduziu a humanidade, o pensamento humano, a esse quadrado aqui de causa e efeito, de leis mecânicas, leis naturais.
E nesse período, irmãos, as revoluções estavam crescendo, e nesse momento, então, a autoridade de Deus é jogada para fora. A igreja entra em colapso, quando Napoleão Bonaparte vai lá em Roma, prende o Papa, ele se autocoroa. A autoridade da igreja é questionada. E em compensação, o homem que era a obra-prima da criação, que em toda a cosmovisão cristã, o homem estava sendo um pedestal muito alto, porque ele era a obra-prima da criação de Deus, no iluminismo a coisa muda. Por isso eu escrevi ali, que o momento do iluminismo é o momento da exaltação do homem, porque o sistema deixa de ser teocêntrico e vira antropocêntrico, mas ao mesmo tempo é o momento da degradação do homem, porque o homem perde o seu status de obra-prima criada, por Deus. Resultado, esse moço, nesse contexto, ele faz uma pergunta interessantíssima. Todos praticamente liam a filosofia quando surgia um livro interessante. Isso trazia muito conhecimento, e as pessoas gostam de ler. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. A leitura é uma bênção grandiosa, mas dependendo do que se lê, pode ser uma grande maldição também. Agora então, refletindo sobre a filosofia de Kant, como subproduto do iluminismo, Charles Darwin, que começou a estudar teologia, ele faz uma pergunta interessante. Se Deus não pode entrar dentro dessa redoma, e o homem não pode sair, a pergunta dele é: de onde surgiu a vida? Deus está fora. Deus está fora dessa jogada. Não há lugar para Deus. E eu quero deixar claro que às vezes a pregação errada sobre Deus, ela pode trazer mais males do que benefícios. Eu tenho profundo respeito por todas as igrejas, irmãos, mas nem todo mundo que tem a Bíblia na mão apresenta Deus da forma correta. E infelizmente, o sistema religioso vigente até então apresenta Deus, não necessariamente o Deus da Bíblia, mas Deus é apresentado em alguns sistemas religiosos muito mais como Deus de Aristóteles, o motor imóvel que tudo move, atemporal, que está lá fora da realidade. E esse Deus, Kant praticamente disse assim: esse não serve. Às vezes a gente olha para os filósofos e a gente diz assim: eles são perversos, eles são ateus, eles foram movidos pelo inimigo. Não, era um pensamento natural e de certa forma lógico, porque se você tem um Deus que não é pessoal, que não entra na história, que não se comunica contigo, que não é imanente, qual é o lugar desse Deus na minha vida se ele não serve para nada? Por isso, quando Kant fez essa distinção, irmão, não é o Deus da Bíblia. Ele nem conhecia o Deus da Bíblia. Ele está refletindo sobre um Deus que era pregado, de certo modo, pelo catolicismo, que é um Deus muito mais filosófico do que o Deus da palavra de Deus, o Deus da revelação. Agora Deus é jogado para fora, bíblico ou não bíblico, ele é jogado para fora. E aí vem as perguntas: de onde vem a vida? De onde vem a vida? Essa é uma pergunta muitíssimo intrigante, porque a vida é algo extraordinário, é algo marcante, é algo para a gente refletir. Quando a gente para pensar sobre a beleza da vida, sobre o mecanismo do corpo, é algo extraordinário. E aí, queridos, a evolução, o deísmo, se tornou um dos subprodutos do iluminismo. E o deísmo é a crença de que existe Deus lá fora, é o relojoeiro que criou, deu corda e foi embora. Essa é a explicação mais comum sobre deísmo. Mas o deísmo, de certa forma, também fala sobre predestinação, sobre regras fixas, regras não mutáveis. Agora, junto com o deísmo surge também o evolucionismo. E o evolucionismo ele tem algumas vertentes. Uma das vertentes é o evolucionismo natural, ou seja, a seleção das espécies.
onde o homem foi evoluindo lá do caldo orgânico, lá do passado, e depois ele foi evoluindo para células e se tornou o ser que é hoje. Essa é uma explicação grosseira que eu estou dando sobre a teoria da evolução. Claro que a teoria da evolução ela é muito complexa quando usa a linguagem científica. E eu quero dizer então, irmãos, que na cosmovisão cristã o homem ocupa um lugar de destaque na criação. Só que do ponto de vista evolucionista há implicações sérias em relação ao lugar do homem. Esse homem aí chamado James Rachels, ele escreveu esse livro, Criado dos Animais, as implicações morais do darwinismo. E quando nós avaliamos o lugar do homem pela ética da evolução, nós entendemos assim, que o autor ele arrasou como um adepto da evolução naturalista, e ele diz que a condição do homem, ou sua condição fortemente documentada, é que o darwinismo subverte a doutrina da dignidade humana. Os seres humanos não ocupam um lugar especial na ordem moral, são apenas uma outra forma de quê? De animal. Apenas isso. Que mais? E ele diz ainda: certamente não pode ser em qualquer aspecto que deu ao homem mais direito do que a qualquer animal. Nas palavras de Rachels, não se pode fazer uma distinção entre moralidade, onde nenhuma existe de fato. Ele chama a sua doutrina de individualismo moral e rejeita a doutrina tradicional da dignidade humana, junto com a ideia de que a vida humana tenha qualquer valor inerente que os seres humanos careçam, ou não, que os seres não humanos careçam. Em outras palavras, James Rachels, ele vai argumentando no seu livro dizendo o seguinte: qual é o valor do homem diante de outros animais? O que determina o valor do ser humano não é a humanidade. E ele começa a argumentar em favor de moral individualizada. Em outras palavras, não haverá muito freio se em algum momento as pessoas quiserem fazer experimentos científicos com animais ou com seres humanos. E quais são as implicações práticas disso? As implicações práticas, irmãos, é que as minorias ou os mais fracos, de acordo com a seleção natural, eles sempre vão sofrer horrores. Eu estava lendo uma revista Diálogo Universitário já há um tempo, e ali o autor fala sobre presos nos Estados Unidos, especialmente a população negra. Inocularam neles vários vírus de doenças diversas para verem os efeitos. Essa é a implicação prática. Hitler foi influenciado pela teoria da evolução. Na visão dele, os judeus não eram um povo, porque na cabeça de Hitler, influenciado tanto por Nietzsche quanto por Darwin, na verdade, somente os arianos brancos tinham direito à vida, eram mais homens. As implicações práticas disso, quando nós lemos, por exemplo, o cabeçalho da Constituição americana: todo homem é merecedor de liberdade e igualdade, não sei mais o que lá. Aí você tem que fazer uma pergunta: que todo homem? Quando Thomas Jefferson escreveu isso, irmãos, ele estava se referindo ao homem branco, aos caucasianos. Ele não está falando dos indígenas americanos, ele não está falando da população indígena brasileira, ele não está falando dos negros, dos afro-americanos que foram para lá depois e foram tratados como bestas de carga. Essa é a ética da evolução. E hoje, de vez em quando, nós olhamos essas movimentações de reação e contra-reação, e a gente fica meio que sem entender algumas coisas que estão acontecendo, mas tudo tem uma fundamentação histórica, filosófica também. Infelizmente, estamos vivendo um momento onde os nossos jovens não pensam, não têm memória histórica, não investigam para saber por que está acontecendo o que está acontecendo. Isso é muito interessante, muitíssimo interessante.
O darwinismo social é o outro subproduto da evolução. E quando nós pensamos sobre isso, irmãos, a gente precisa olhar para a postura europeia, a supremacia branca. E quando nós olhamos, eu não estou defendendo teologia negra, nem teologia feminista, não estou defendendo grupos, eu estou tentando fazer uma avaliação histórica mais ampla. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando os europeus saem da Europa, e eles vão para a África especialmente, nós não temos ideia do tanto de barbárie que foi feita naquele continente. Em busca de ouro, de recursos, de colonização, de exploração. E sabem, queridos, essa postura, muitas vezes ela foi fundamentada de maneira equivocada na Bíblia para justificar os abusos dessas atitudes, dessa falta de ética. Nesse livro, Mitos de los Estados Unidos de América, Richard Hughes, que é um historiador, esse livro é extraordinário, eu o tenho em casa e o li já algumas vezes, é um livro extraordinário. E ali, quando ele fala sobre o destino manifesto, que é um dos principais mitos em relação ao papel social que molda o estilo americano, ou seu imaginário coletivo. Quando ele fala sobre o destino manifesto, ele fala um pouco sobre a postura americana, irmãos, passada e presente, fundamentada no mito da nação da natureza. O que é o mito da nação da natureza? Os americanos se veem como destinados pela criação divina a serem os donos do mundo. Essa é a visão deles. Essa é a visão deles. Sempre se olham como os mocinhos. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que eu sou militante contra os Estados Unidos, porque esse discurso são os comunistas que gostam demais. Eu não estou falando aqui de direita, nem de esquerda, nem de comunismo, nem de capitalismo. Eu estou fazendo uma avaliação histórica de ética social, de ética darwinista. Agora, queridos, quando nós olhamos para a colonização americana e o trato que eles deram para os indígenas, é interessante. Eles destruíram todos, milhões e milhões de pessoas. E motivados, sabe pelo quê? Pelo senso de superioridade. E quando vocês leem algumas palavras desses homens que foram os pais fundadores, os colonizadores americanos, quando eles se comparam com os indígenas, quando eles se comparam com os negros, eles se colocam num pedestal de diferenciação e eles começam, de certa forma, a depreciar, despersonalizar esses outros seres humanos como se eles fossem nada. E eles, infelizmente, foram influenciados por uma teologia equivocada. E eles diziam da seguinte forma: do mesmo modo que Israel entrou em Canaã e expulsou todos os habitantes de Canaã, a missão deles dada por Deus era para expulsar todos os habitantes que havia naquelas terras. E eles fizeram isso. Dizimaram todos. Dizimaram todos. Foi algo terrível. A mesma coisa foi feito com os afro-americanos, com os africanos a princípio que foram para lá como escravos. Infelizmente a mesma coisa aconteceu no Brasil. Eu tenho que tocar num item para que vocês entendam uma coisa que é importante. O catolicismo colonizador da América do Sul e o protestantismo colonizador da América do Norte, irmãos, têm um débito imenso diante de Deus por conta das crueldades que eles patrocinaram. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, eles vieram influenciados com uma mentalidade aristotélica que dizia que alguns homens nascem para governar e outros nascem para ser escravizados. E essa frase, esse pensamento moldou toda a atitude de dominação. E por isso, queridos, às vezes nós olhamos algumas pessoas reagindo de forma tão cruel contra a religião,
porque em alguns aspectos a religião se tornou um instrumento de opressão de algumas culturas, de alguns povos. Lamentavelmente, quando você não usa a Bíblia de forma correta, a Bíblia pode se tornar um tremendo problema. No seu livro O Último Império, Vanderlei Dornelles, ainda refletindo sobre a postura americana, ele diz assim: a crença no destino manifesto e na seleção e na eleição divina, ou na predestinação, que tem estado na base das guerras norte-americanas ao longo dos séculos, tornou-se ainda mais perigosa ao ser reforçada pelo darwinismo. Nas décadas de 1880 e 1890, intelectuais norte-americanos conservadores usaram a teoria darwinista da seleção natural como justificativa para seus objetivos políticos, numa fusão de ideias religiosas e biológicas. Olha a tragédia. Nesse livro, A Fabricação do Império Americano, Sidney Lance tem uma citação interessante ali na página 257, e ele reflete as palavras de Thomas Jefferson. E ele diz assim: nada deveria ser feito pelos pobres, proclamam Herbert Spencer e outros darwinistas sociais, porque haviam sido destinados ao monte de refugos pelas leis imutáveis da natureza. Por outro lado, os preeminentes anglo-saxões foram claramente selecionados para quê, irmãos? Senhores do mundo, e deviam aceitar sua tarefa com dignidade. Esses eram os pontos de vista do historiador e filósofo John Fiske, das Brahmanes de Boston, Brooke Adams e Henry Cabot Lodge, do senador de Indiana Albert T. Mahan e do vociferante nova-iorquino Theodore Roosevelt, que se tornou presidente dos Estados Unidos. E diga-se de passagem que Theodore Roosevelt se tornou conhecido na história como o homem do The Big Stick, ou do grande bastão, que ele sai para, de certo modo, definir a política de conquista americana. Terceira vertente da evolução teísta, que tem implicações éticas também, da evolução natural, é a evolução teísta. Em 1996 saiu um artigo na Veja. Eu infelizmente não achei o artigo, e o que eu tinha de papel já dei fim. Mas em 1996, na sua mensagem à Pontífice Academia das Ciências, João Paulo II destacou que novas descobertas científicas levaram ao reconhecimento de que a evolução era mais do que uma simples hipótese, indicando sua consistência como teoria científica. E ele disse assim: João Paulo II estabeleceu uma nova distinção fundamental, embora o corpo humano possa ter evoluído de matéria viva pré-existente, evolução natural. Aí agora vem a confusão. A alma espiritual não é fruto da evolução da matéria, sendo criada diretamente por Deus. Frase simples, pequena, mas pensa numa frase problemática essa aí. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo, como líder supremo, de certo modo, o maior representante da cristandade, ele está dizendo assim: a criação foi por evolução natural. Lembre-se que na evolução natural, Deus é deixado de lado. Mas agora ele faz uma junção interessante. Ele diz assim: Deus existe, e Deus colocou uma alma humana nesse negócio que surgiu aqui da evolução natural. Isso é difícil de correlacionar. E isso se chama, irmãos, de evolução teísta. Ou seja, Deus existe, e o método que ele usou para criar foi a evolução. Isso se tornou popular. E hoje raramente você vai num seminário teológico por aí, onde as pessoas não têm ideias completamente tortas e equivocadas sobre a forma como Deus criou o ser humano. Norman Gulley, que é um teólogo adventista, na sua teologia sistemática, onde ele trata da criação de Cristo e da salvação, ele vai falando sobre as implicações teológicas da evolução teísta, e ele diz assim: nunca poderíamos aceitar a evolução teísta. Por quê? Porque a Bíblia apresenta Deus como um Deus de amor. Um Deus de amor não usa a morte como meio de criação. E na seleção natural é morte, morte, morte para que sobreviva o mais forte.
A evolução natural trata de milhares e milhares, talvez milhões de anos para a criação, de eras geológicas. A palavra de Deus fala sobre uma semana de 24 horas cada dia. Jamais dá para compactuar com a teoria da evolução teísta, porque nós guardamos o sábado, que nós acreditamos ser o sinete da criação, e é um dia de 24 horas. Na teoria da evolução não há lugar para sábado, irmãos. E diga-se de passagem, e eu disse isso na sala dos jovens, eu amo guardar o sábado, porque o sábado me lembra que eu venho da mão de um Deus. O sábado me lembra que eu não tenho direito de ter orgulho por conta da minha cor, da textura do meu cabelo, da cor dos meus olhos, ou do país onde eu nasci. O sábado me lembra que dentro desse planeta todos nós viemos da mão do mesmo Deus, quer você seja branco, quer você seja preto, quer você seja pobre, quer você seja rico. O sábado nos lembra que todos somos irmãos. Não dá para aceitar evolução teísta, irmãos, porque na evolução não existe queda, existe evolução. Então a Bíblia apresenta a queda como queda, degeneração moral, enquanto que do ponto de vista da evolução, nós não estamos em pecado, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. E por fim, queridos, se não há pecado, não há necessidade de redenção. Se não há necessidade de redenção, para que Jesus? Qual é o lugar de Jesus nisso? Se não há lugar para Jesus, qual é a necessidade de pregar o Evangelho? Em contrapartida, qual é a necessidade de ter igreja? Qual é a necessidade de pregar sobre escatologia ou segundo advento? Se na verdade, irmãos, Jesus nem existe e a morte dele é apenas um mito. Não dá para aceitar evolução teísta e a palavra de Deus. Por isso, quando os crentes por aí acreditam que pode haver uma junção entre teologia e evolução, irmãos, isso é um tremendo erro. Tremendo erro, porque são incompatíveis. São totalmente incompatíveis as nossas crenças. E sabe, queridos, ainda como subproduto do iluminismo vem o niilismo. E o niilismo é a crença de que nada faz sentido. Se nós estamos debaixo desse telhado duro aí onde Deus não entra e o homem não sai, a outra pergunta que se faça é: qual é o sentido da vida? E os niilistas, e a palavra niilismo vem do latim nihilo, que significa nada. Niilistas são aqueles cuja vida não tem sentido. E o niilismo sugere que valores são construções humanas. Presta atenção nisso. Valores são apenas construções humanas, não verdadeiras e não verdades universais. Por isso, quando uma pessoa levanta e diz assim: olha, você é mulher e você é homem, para nós esse é um valor bíblico, mas do ponto de vista do niilismo, não é. É apenas uma convenção social. Por isso, quando nós olhamos essa briga de ideologia de gênero, essa confusão que toma conta do nosso planeta, da nossa sociedade, irmãos, tudo isso é o subproduto de Deus ter ficado do lado de fora da nossa sociedade. Os principais aspectos do niilista: a ausência de sentido. A vida não possui um objetivo pré-definido ou superior. Rejeição da transcendência, ou seja, não há lugar para Deus. Ao contrário de formas de niilismo que negam Deus em favor de outra estrutura, o niilismo secular foca na vida terrena e material, negando que valores como bem e mal venham de uma fonte sagrada. Vocês entendem nessa expressão por que Karl Marx, quando estabelece o materialismo dialético do comunismo, não há lugar para Deus? Por quê, irmãos? Porque toda busca de felicidade humana está fundamentada apenas no terreno e material. Essa é a ética. Isso influencia o comportamento de toda uma sociedade, influencia o comportamento de nações inteiras. Friedrich Nietzsche foi o grande filósofo alemão que, diga-se ironicamente, que era filho de pastor e neto de pastor.
analisou o niilismo como a morte de Deus e o colapso dos valores tradicionais do século XX, do século XIX, vendo como estado patológico que a humanidade deve superar. Friedrich Nietzsche, ele teve uma sacada interessante. Ele disse assim: já que Deus está fora, a ética morreu. Não faz sentido falar de ética se não existe Deus. E eu gosto de refletir nessa frase da seguinte forma: se não há ética, que diferença faz se você transa com sua esposa, ou com sua mãe, ou com sua filha? As palavras que eu estou falando são duras, talvez nem devesse falar, mas em última instância, é para aí que o comportamento do homem é conduzido, quando você coloca Deus de fora e quando a ética está morta. Então, quando nós olhamos o comportamento social que de vez em quando nos escandaliza, irmãos, isso é apenas o subproduto comportamental do que veio em decorrência do iluminismo e que está dando seus frutos ainda na atualidade. Eu até diria assim: agora é que nós estamos vendo os verdadeiros frutos, os subprodutos de toda essa semente que foi plantada lá atrás. Lá atrás. Agora, o niilismo tem suas ramificações. E o niilismo secular, ele inclui o existencial, ou seja, a falta de sentido na vida. Cada um faz sua vida, cada um faz sua verdade, cada um vive do jeito que quer. Niilismo moral, negação de valores universais. Aquilo que é valor para ti não é valor para mim. E aí as pessoas vivem esse narcisismo psicológico, individualista. E o niilismo político é a crença na destruição das ordens existentes. E aí vai, o mundo está mesclado de bagunça. Eu coloquei essa foto aí para lembrar vocês de um mito da mitologia grega, que é muitíssimo interessante, que se chama de o mito de Sísifo. Sísifo foi um homem condenado a empurrar uma pedra para cima da montanha. Quando ele chegasse lá em cima com a pedra dele, ela deslizava de novo e voltava. Aí ele subia empurrando de novo. Quando chegava lá em cima, ela despencava de novo, ele voltava. Essa era uma vida sem sentido, sem objetivo, e ao mesmo tempo castigada por não chegar em lugar nenhum. Queridos, leiam a época. Por isso que a palavra de Deus diz assim: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A palavra de Deus diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão o que, irmãos? Tempos difíceis. Nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Estamos vivendo esses tempos difíceis. Por quê? Simples. Você que é estudante, você vai para a sala de aula e você se depara com professores que não creem na Bíblia. E ele tem poder. Ele vai fazer de tudo para prejudicar a sua vida lá. Isso acontece muito com nossos jovens. Às vezes você está diante de um tribunal feito por pessoas que não creem em Deus. A sua cosmovisão entra em choque direta com a cosmovisão dele. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que infelizmente faz parte da atualidade, da ética social da atualidade. Direito nunca foi fundamentado na justiça. Direito sempre foi fundamentado no poder. No poder de quem pode mais. Simples. Há uma frase de Ellen White significativa, onde ela, falando sobre os últimos dias, ela diz assim: serão criadas leis injustas. Quem tem um poder, como diz a música lá do tempo dos militares, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem tem o poder e a caneta faz o que bem entende. Os mais fracos que se danem, do ponto de vista da seleção natural. Agora, como seriam esses tempos difíceis? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Blasfemadores. Eu quero tirar essa palavra apenas desse contexto aí. Blasfemadores. A blasfêmia, irmãos, é a arrogância contra Deus, é a usurpação do lugar de Deus, é a negação de Deus, é a petulância contra Deus. E nós estamos vendo hoje no contexto religioso as igrejas sendo praticamente saqueadas. Um dia desses, no Congresso de Liberdade Religiosa, uma advogada católica que estava lá conosco falando sobre a depredação de igrejas católicas. E isso vai aumentar.
Porque as pessoas estão criando uma ojeriza pela religião, pela religiosidade, e isso tem a ver com esses momentos que estamos vivendo, onde o niilismo secular está tomando conta de tudo, e há uma negação de tudo que é sagrado. Eles serão desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, enfatuados, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que irmãos, do que amigos de Deus. E essa expressão, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, quando o niilismo foca no fato da vida não ter sentido, alguns elegeram o hedonismo como ética de vida, ou seja, viva o prazer. Não importa que tipo de prazer, viva o prazer. Por isso está aí, mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? De Deus, porque há alguns tipos de prazeres que negam completamente a Deus. Mas eu quero concluir mostrando para vocês que nós, que somos conhecedores da época, nós precisamos definir nossa ética pela verdadeira palavra de Deus e não pela filosofia do momento. E a primeira coisa que eu preciso entender, para a definição de toda e qualquer ética, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio fundamental, há um Deus criador, amém? Há um Deus criador. E esse Deus, diz a palavra do Senhor, que Ele criou o homem conforme a sua imagem e homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher são iguais, irmãos. Eticamente falando, comportamentalmente falando. O homem crente, o homem consagrado, o homem convertido, ele nunca vai olhar para sua esposa como um ser inferior. E nem para mulher alguma. Porque o princípio número 1 de quem é ético biblicamente é o respeito. Ponto final. Princípio da criação. Na mesma criação nós entendemos que todos fomos criados iguais. Lá em Atos está escrito que de um Deus fez toda a humanidade, de um só. Está escrito no livro de Atos capítulo 17, se não me falha a memória. Agora, queridos, diz a palavra de Deus: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Esse evangelho que tem que ser pregado diz o que? Tema a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nesse versículo, Deus está como soberano da terra, e Ele está dizendo: não importa de que tribo você é, não importa qual é a cor da sua pele, de que país você vem, haverá um julgamento para todos. E por quê? Porque eu sou o Criador de toda a humanidade. Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele é o Criador de todos. Agora lembra de um detalhe, que esse verso, ele começa a ser aplicado historicamente, exatamente a partir de 1840 para cá, quando os maiores desafios à existência de Deus começaram a se propalar, especialmente através da teoria da evolução. E eu quero citar, só para concluir, que a palavra de Deus diz lá em Gálatas, que em Jesus não existe judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem livre e nem escravo. Essa é a ética bíblica. A ética bíblica diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos. A ética bíblica diz assim: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e maridos, amem suas esposas. Essa é a ética bíblica. Ame seu marido ou sua esposa como Jesus amou a igreja. Mulher, se seja submissa ao seu marido como a Jesus. Ele é o ponto de referência. É o Senhor Jesus que é o ponto de referência da nossa ética, irmãos. Como Jesus tratou as pessoas? Com discriminação? Não. Jesus tratou todo mundo como ser humano criado por Ele. E eu termino dizendo para vocês que no capítulo 3 de João, no capítulo 2,
Jesus começa seu ministério num casamento de um rapaz e de uma moça. E Jesus está dizendo o seguinte: não importa o que preguem por aí, o casamento que eu criei foi de homem e de mulher. No capítulo 3, Jesus encontra um homem rico, estudioso, um doutor em teologia, era um príncipe do povo chamado Nicodemos. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo, você precisa de salvação. Em outras palavras, você é rico, mas é pecador. No capítulo 4, ele encontra uma mulher anônima, analfabeta, que vive na cidade da bebedeira, uma mulher de péssima reputação e estragada emocionalmente. Jesus dá para ela a água da vida, a mesma água que deveria purificar Nicodemos. No capítulo 4, verso 46, Jesus encontra um alto funcionário do governo, e ele dá vida a uma família que estava se acabando. No capítulo 5, Jesus encontra um homem degradado pela doença. E eu quero dizer uma coisa para vocês, do ponto de vista da ética da evolução, alguns seres humanos, eles são tratados como pessoas e outros como objetos, a depender do seu estado mental. Jesus encontra um homem ali completamente destruído em termos de saúde, que não tinha a menor possibilidade de se mover. E Jesus chega nele e o trata com dignidade e diz assim: levanta-te e anda. E aquele homem recebe do próprio Criador o valor que ele deveria ter como criatura. Então, queridos, olhe para Jesus, não apenas para uma leitura correta da época, mas acima de tudo para que nós possamos ter a postura de conduta correta diante desse mundo que nós estamos vivendo. Nós vamos cantar, e eu quero orar com aqueles que hoje querem dizer uma coisa: Senhor, me ajude a amar as pessoas como Deus amou, mas acima de tudo me ajude a olhar o mundo com a ótica da palavra de Deus. Se você deseja fazer da Bíblia o guia da sua vida, a lente da tua visão, eu quero que você se levante. Nós vamos cantar um hino, que eu não sei qual é. Transbordando em amor. Nós vamos cantar Transbordando em Amor. Mas eu quero te dizer que para você amar de fato e ser transbordante de amor, só o Jesus daqui é que vai mudar a tua vida e vai te dar esse poder para que eu e você possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, num mundo tão confuso e tão complexo que nós estamos vivendo. Deus abençoe cada um de vocês.